Olá, crianças! Eu sou a professora Monique e eu vim trazer uma história muito legal para vocês. Uma história que vai nos ensinar algo muito importante. Deus sempre quer nos ensinar, não é mesmo? Quando nós lemos a Bíblia, por exemplo, Deus sempre tem algo para nos ensinar. Ou então, quando nós escutamos o culto com os nossos pais, Deus também está nos ensinando algo. Assim também nessa historinha. Deus quer ensinar algo muito importante para você. Então, abra o seu coração, se prepare, preste bastante atenção, se ajeite aí na cadeira e vamos agora para mais uma história. A história que eu vou contar hoje começa com um imperador que era muito poderoso. Ele era dono de muitas cidades e também de um castelo muito grande. Pensa assim, num castelo muito grande. Esse castelo tinha muitas praças e muitos parques. Tinha uma sala de cinema só para ele e tinha uma piscina enorme que eu sei. Mas esse imperador já estava muito velhinho e muito cansado dos seus afazeres de cuidar daquele castelo enorme. Eu já estou muito velhinho. Eu já não estou dando conta mais de cuidar de todo esse castelo. Eu preciso arrumar um substituto, um sucessor. Isso mesmo, eu preciso de um sucessor. Então, o imperador começou a procurar um sucessor. Alguém que iria assumir o grande trono e ser dono de todo aquele castelo. Ele abriu a sua janela, viu várias crianças brincando e começou a procurar. Deixa eu ver. Aquele menino ali, mas... Não, já ouvi falar que é muito desobediente, que desobedece os pais. Não será um bom imperador. Deixa eu ver. Não, mas esse também, já ouvi falar que ele não gosta de estudar. Não, também não será um bom imperador. Então, o imperador teve uma grande ideia, uma ideia brilhante para escolher um novo imperador, o que seria o seu sucessor. Eu já sei, pelas barbas do profeta, eu já sei o que eu irei fazer. O imperador teve uma ideia muito boa. Sabe o que ele iria fazer? Ele iria entregar para cada criança da cidade uma pequena sementinha. Isso mesmo, uma pequena semente. E cada criança iria plantar esta pequena semente, esperar por 6 meses e trazer de volta a planta mais bela daquela sementinha. A criança que trouxesse a planta mais bonita, mais cuidada, iria ser o novo imperador. Então chegou o dia do imperador distribuir para cada criança uma pequena sementinha. Ele abriu as portas do palácio e lá estava uma fila enorme de crianças esperando para receber a sua semente. Aqui está, meu jovem, aqui está. Toma a sua semente. No meio de todas essas crianças havia um menino chamado Caio. Isso mesmo, Caio gostava muito de cuidar de plantas. Ele tinha um jardim inteirinho no quintal da sua casa. Ele era um ótimo jardineiro. Então, Caio sabia que tinha grandes chances de ser o novo imperador. Caio estava disposto a cuidar muito bem daquela planta para que ela crescesse e ficasse muito bonita. E correu para casa. Então, chegando em casa, Caio pegou o melhor vaso com a melhor terra e plantou a sementinha. Então, ele aguou muito bem aquela sementinha, colocou adubo e tudo que era necessário para ela crescer. Mas o tempo foi passando e a sementinha de Caio não crescia, nem sequer uma folhinha. Então Caio aguava e continuava sem crescer. Já o seu amigo Carlinhos, o seu vizinho, a planta dele já estava enorme. E Carlinhos chegava na janela de Caio e dizia: "Ei, Caio, a sua planta não cresceu nada, hein? Eu acho que tem alguma coisa errada." Mas Caio sabia que estava cuidando muito bem da sua plantinha. E o tempo foi passando e Caio foi vendo as plantas dos seus amigos crescerem. Maria já estava dando até flores.
É de pedrinho então. Já nem cabia no vaso que ele plantou a primeira vez. Mas a do Caio... O dia de voltar ao palácio já estava chegando. E a planta de todas as crianças já estava em um ótimo tamanho. Mas a de Caio... Então, chegou o grande dia de levar as plantas ao palácio. E formou aquela fila enorme de crianças segurando seus vasos, e foi um espetáculo de flores e cores, e havia plantas amarelas e plantas vermelhas e plantas azuis. Haviam plantas compridas e plantas bem baixinhas. Haviam plantas tão bonitas que já pareciam ter ganhado. Mas a de Caio, nada. Então, Caio estava muito envergonhado na fila. E as outras crianças passavam por ele. Olha a minha planta, como ela é bonita. Ah, que fila grande, hein? Enquanto isso, Caio estava só olhando, morrendo de vergonha para o seu vasinho. Então, chegou o momento do grande imperador analisar planta por planta. E ele abriu a imensa porta do castelo e lá estava todas aquelas crianças segurando seus vasos orgulhosamente. O imperador começou a analisar as plantas muito sério. O grande imperador parou de frente ao Caio e ficou olhando para o seu vasinho. E Caio, morrendo de vergonha: desculpa, imperador, eu coloquei a melhor terra e o melhor vaso que eu tinha, e eu cuidei dela todos os dias e aguei, mas eu não sei o que aconteceu, mas eu fiz o meu melhor, eu fiz o meu melhor, me desculpa, imperador. Então o imperador olhou bem e abriu um enorme sorriso e disse: é esse o meu sucessor! Eu encontrei o meu escolhido! Então, todas as crianças ficaram assustadas e não entendiam, porque como pôde Caio, que não havia crescido nem sequer uma folhinha, havia sido escolhido? Como pode? As crianças não entenderam nada. O quê? O Caio ganhou? Como o Caio ganhou? O quê? O Caio ganhou? O Caio? Como o Caio ganhou? Ah, não, o Caio ganhou. E o Caio ficou sem entender mais ainda. Como pôde ele, que não havia crescido nenhuma sementinha, ter ganhado? Então, o imperador contou qual foi a grande ideia que ele teve. O imperador havia distribuído lá no começo uma sementinha, não foi? Mas essa sementinha aqui, ele havia cozinhado ela. Ela não iria crescer plantinha nenhuma. Sabe o que as crianças fizeram? Elas trocaram a semente. Elas mentiram. Elas tentaram enganar o grande imperador. Todas as crianças mentiram para o imperador e foram descobertas. Mas Caio manteve seu coração puro e verdadeiro e não mentiu. Não importasse que ele iria ficar com vergonha de levar o vazio, mas ele manteve a verdade e levou o vaso como ele realmente estava. Caio foi o único que falou a verdade. E por isso que ele foi escolhido para ser o sucessor do rei, para ser o novo imperador e ter todo aquele palácio. Caio, você que foi o único que manteve seu coração puro e não mentiu para mim. Você é um novo imperador. Caio ficou muito feliz por não ter mentido para o imperador. Agora todas as outras crianças voltaram para casa morrendo de vergonha por terem sido descobertas. E ainda quando chegaram em casa, ficaram de castigo. Mas sabe por que Caio não mentiu? E não tentou enganar o imperador? Porque Caio conhecia a Deus. Isso mesmo, Caio ia na igreja com a sua família. Caio lia a Bíblia. E lá na Bíblia ensinava a ele que não podia mentir, que Deus ficava triste quando ele contava mentiras e que não podia enganar as pessoas. Caio até pensou: eu acho que essa semente, eu acho que ela não está funcionando. Eu posso trocar por outra semente, ninguém iria ficar sabendo. Mas então, ele pensou bem, orou a Deus
e disse: não, eu estaria mentindo. E Deus fica muito triste com mentira. Deus não se agrada de mentira. Deus não gosta quando eu tento enganar as pessoas e eu estaria tentando enganar o imperador. Não, eu não vou fazer isso, porque eu não quero desagradar o coração de Deus. Então, Caio não trocou a semente, mesmo que ele visse todos os seus amiguinhos crescendo, e a dele não. Ele manteve a verdade mesmo naquela situação. Em qualquer situação, ele iria sempre dizer a verdade. Já os seus amiguinhos voltaram para casa envergonhados e precisaram pedir perdão a Deus. Deus quer nos ensinar com essa história que nós não podemos mentir, que nós não devemos mentir, que isso desagrada muito e muito o coração de Deus, ainda mais quando nós tentamos enganar as pessoas. A mentira tem perna curta, por isso que todas aquelas crianças da história foram descobertas. Mas o pior disso tudo é deixar Deus triste com o nosso coração quando mentimos. Amém? Que nós venhamos ter o coração puro e sempre contar a verdade, seja em qualquer situação, seja a situação mais difícil, que nós venhamos sempre contar a verdade e tentar enganar as pessoas. Nós não podemos fazer, porque nós cremos em Deus e Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Deus nunca vai mentir para você. Nunca vai tentar te enganar, nos enganar. Então, nós também não devemos fazer isso com as pessoas. Não devemos mentir ou enganar as pessoas. Assim como Caio, que teve o coração puro, não mentiu, não tentou enganar o imperador, teve a sua recompensa e foi escolhido para ser o novo imperador, nós também, se mantermos nosso coração puro, sempre falar a verdade, nós teremos nossa recompensa, que é morar no céu. Pensem sobre essa historinha de Caio, em como valeu a pena ele falar a verdade, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Um grande beijo e um grande abraço. Tchau, até a próxima!